Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd. Pessoal, Vikings terminou e, como acontece em toda a série de grande sucesso, seu final gerou sentimentos variados nos fãs. Tem gente que curtiu, tem gente que achou ruim, e eu vou tentar aqui nesse vídeo passar para você o meu entendimento desses 10 últimos capítulos de Vikings. Começando então o vídeo, sapeca o like aí, se inscreve se você não for inscrito ainda e vambora! Bom, eu vou começar aqui dando um disclaimer que eu não vou me ater à veracidade histórica. A gente sabe que a série é originária do History Channel e que depois veio para Netflix aqui no Brasil. E que ela tenta contar a vida e a história de personagens que existiram, pelo menos a maioria deles. Eu, francamente, nem me importo e nem quis saber o que é fato histórico ou não, né? Eu escolhi assistir Vikings como uma obra de ficção, justamente para não ficar procurando pelo em ovo e nem tomar spoiler do que poderia acontecer com algum personagem que de fato existiu. Dada essa informação, a minha aceitação geral do final da série foi positiva. Eu não vi nada que fosse de encontro ao que nós já tivéssemos visto, e para mim isso é o ponto-chave. Quando a série termina se contradizendo, né, com personagens tomando decisões estranhas e fora do espectro de personalidade deles, aí é que eu acho que a coisa desanda. Vide Game of Thrones, que não nos deixa mentir, né? Por exemplo, em Vikings, desde o primeiro episódio, qual foi a força que impulsionou as viagens e a evolução do povo viking? Saquear e pilhar cidades? Pode até ser, mas a cultura viking é de pilhar e saquear porque a terra deles é totalmente imprópria para o cultivo. É uma terra seca, gelada, infértil. A gente vê o Ragnar, que era fazendeiro no início, sempre tentar achar terras de cultivo e tudo mais, a Lagertha também, né? E ver o Ubba, o filho que na minha opinião e na do Flock sempre foi o mais parecido com o pai, achar a Terra Dourada lá no Canadá foi incrível. Entender que o Viking tem muito da sua ideia de invadir e tomar, baseada na fraqueza da sua própria terra, é fantástico. Tudo que o Ubba viu naquele episódio lá da baleia, né, em Greenland, fez ele entender a real riqueza, né, que é poder viver em paz e poder dar conforto ao seu povo. Outro ponto interessante nessa parte da história foi do próprio Flock estar lá na Terra Dourada. Eu acho que todo mundo imaginou que aquele desmoronamento, né, da caverna não seria o fim do maior construtor de barcos do mundo, né? E quando eu vi os índios usando palavras da língua viking, eu pensei comigo, pronto, o Flock tá com eles, e não deu outra. Muita gente reclamou de não terem mostrado como foi que ele saiu de lá, como ele chegou no Canadá. Eu particularmente adorei não terem contado. O próprio Flock tenta dar uma explicação meio vaga, né? Mas para mim bastou. Para que mostrar ele saindo das pedras, velejando, gastar ainda mais tempo de tela com algo que não era necessário. E outro fator importante foi a transcendência dele. Como ele passou de um fanático religioso lá no início da série, né? No meio e início da série, para uma pessoa zen, cheia de paz e serenidade. Ele finalmente entendeu que não adianta querer bater papo com os deuses ou exigir respostas, né? Ou que eles façam exatamente tudo o que a gente quer. Ele viu lá na Islândia, né, como a ganância humana se utiliza muitas vezes da fé para tentar conseguir sempre mais e mais. Aliás, a série toda mostra isso em diferentes crenças, né? Falando em crenças, essa última temporada nos mostrou um outro lado do cristianismo, lá no núcleo russo. Um cristianismo mais jovem e não necessariamente por isso mais ganancioso e ácido. Vimos como um líder de uma nação cristã pode ser igualmente ou até mais perverso do que os líderes vikings que vimos no decorrer da série. O personagem do Oleg foi talvez o vilão desses últimos episódios, né? Tudo que ele fez com os irmãos e com todos à sua volta foi revoltante. O cara foi tão escroto que até o Ivar, que também não era flor que se cheirasse, né, quis ver o cara derrotado e fora do poder. A cena final do Oleg gerou muita reclamação, eu vi o pessoal dizendo que foi estranha, que foi mal feita. Eu não vi nada de errado não, a gente vê o Oleg aos poucos meio que delirando, principalmente depois daquela cerimônia onde ele foi flagelado, né, chicoteado. Ele começa a ficar louco e depois que tem seu exército comprado pelo seu irmão, né, fica de fato lunático e sozinho. Para mim, seu final foi condizente com todo o cenário.
Uma coisa nesse núcleo que me incomodava desde o início era a Katya ser idêntica à antiga esposa do Ivar, que foi morta por ele. Eu não entendia muito bem se era ilusão, se era uma coisa mística, sei lá, mas na despedida dos dois, a conversa dá a entender que seria uma espécie de delírio do Ivar, ou a mente dele querendo enxergar a ex-esposa morta na Katya. Beleza, entendi, mas eu acho que seria legal nesse momento da conversa, no último corte de cena para Katya, ela aparecer com um outro rosto, entendeu? Indicando isso e dando certeza desse delírio do rei viking, tendo aí o rosto dela original, entendeu? Ivar, aliás, que se identificou no pequeno herdeiro do trono russo, o Igor. Essa interação entre os dois, ao meu ver, só foi possível muito por causa da derrota que o filho do Ragnar sofreu lá em Kattegat. Depois de ver sua divindade virar pó, Ivar meio que caiu na real, né? E deixou seu espírito mais leve, apto para essa conexão com a criança da nobreza russa. Ajudar no amadurecimento do Igor, tanto na hora que ele mata um dos generais, né, obrigado pelo Oleg, como quando ele mata o próprio tio, ajudou no próprio amadurecimento do Ivar. O cara ficou um pouco mais sereno, se é que a gente pode usar esse adjetivo para ele, né? Mas de fato ele focou seu ímpeto mais na estratégia e nas batalhas depois disso. E a gente vê essa mudança do Ivar nas suas últimas cenas. Tendo meio que a certeza, ao meu ver, de que não duraria muito, sabendo daquele papo do olho ficar azul e tal, né? O cara poupa o irmão no meio da batalha porque se preocupa com ele. Durante toda a série, o Ivar é acusado pelo Vítsec de usar ele, né? Mas no final, já amadurecido por tudo que aconteceu na Rússia, e certo de que aquela batalha seria sua última, ele demonstra todo o amor que sente através das palavras e trocando de lugar com o irmão. E ainda temos uma cena linda dele emulando os movimentos dos guerreiros próximos e encorajando, né, ao mesmo tempo com gritos de batalha. Porém, seu destino estava escrito e ao invés de sucumbir para seu problema congênito, ele prefere morrer como um verdadeiro viking, golpeado várias vezes por um guerreiro rival. No momento final, nos braços do irmão, ele demonstra medo, e aí surgem diversas possibilidades, né? Medo de morrer e não ir para o Valhalla pelos atos da sua vida, medo de não ser lembrado como ele gostaria, medo, quem sabe, de não existirem os deuses e de que tudo aquilo que ele pregava, talvez por conveniência, fosse uma farsa. Não importa, seu irmão está com ele e permanece do seu lado até o último suspiro. E falando no Vítsec, ou 27, como o pessoal apelidou ele, né? O que vocês acharam do final dele, hein? Sendo batizado pelo Alfred e ganhando o nome do antigo amigo do Ragnar, o Athelstan. Ele nunca teve papel de destaque dentre os irmãos e para mim ele aceitar esse destino não foi assim tão estranho. Ainda mais se você percebe que nos seus últimos segundos de tela na série, ele olha pra gente e dá um sorrisinho, né? De novo, a gente pode interpretar isso aí de diversas maneiras. Eu imaginei aqui algo como ele já tramando algum tipo de reviravolta, tentando armar algo contra o Alfred no futuro. Bom, não sei, o que você acha? O que essa carinha do 27 quis dizer? Deixa aí nos comentários. Bom, e você está sabendo, né? O YouTube liberou aqui o Seja Membro do canal Terra de Gigante. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu explico passo a passo cada benefício, cada recompensa que você vai ganhar. A primeira faixa de membro é menos de R$2. Se eu fosse você, não perdia essa não. Clica aqui no link e não perde essa. Bom, em Kattegat, talvez a parte que tenha gerado mais revolta de boa parte dos fãs. A verdade é que é a cidade capital dos Lothbrok e no fim da série, sede do reinado norueguês, se viu totalmente sem personagens relevantes, né, e bateu palma para a ascensão de uma rainha sem nenhum tipo de carisma ou vínculo com a história. Tudo bem, ela havia sido esposa do Bjorn, tinha sido esposa do Harald também, e isso já daria legitimidade a ela para permanecer no trono, ao meu ver, até alguém chegar para tomar o poder, né? Soma-se ainda o filho que ela carregava, seja essa criança do Harald ou do Bjorn, não interessa, o príncipe ou a princesa seria herdeiro de um desses grandes reis vikings. Então por que usar o picolé de chuchu chamado Eric? Sinceramente, esse personagem não me cativou, não cativou quase ninguém. Mas eu entendo que deixar Kattegat mais de lado do que ela ficou seria meio estranho, né? Ao meu ver, o fato da principal cidade da série ter ficado praticamente esquecida é justamente para simbolizar o crepúsculo dos deuses, essa ideia da mitologia nórdica, da queda das tradições, né, e da renovação do mundo pelo Ragnarok. Kattegat ficou em terceiro plano e ver a Ingrid, uma personagem no mínimo secundária como a rainha do lugar, de fato para mim simboliza essa ideia de que aquele povo com aquelas tradições vai sempre continuar nesse looping de conquistas, traições, reconquistas, mortes,
morre rei, vida longa ao rei, por aí diante. E antes de terminar, fica tranquilo, saiba que logo logo teremos uma série de continuação, intitulada Vikings Valhalla, que se passará muitos anos depois desse final aí que a gente viu. Mas isso seria assunto para um outro vídeo. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo aqui explicando como é que pode ser essa série, deixa aqui nos comentários, beleza? Por fim, o que eu acho é que algumas pessoas esperavam um final homérico, grandioso, e isso não aconteceu. A série foi encerrando ao longo da temporada e sem invenções possivelmente constrangedoras, que seriam surpreendentes, mas que também iriam de encontro à mensagem que a série quis passar. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Fui.